Muitas vezes, ao adquirir uma chinchila, a pessoa nem tem ideia de onde esse bichinho veio. É comum você ver num pet shop, se apaixonar e levar para casa, ou até comprar pela internet e alguém te entregar. Mas você sabe como essa chinchila foi criada, onde era a criação, como é que ela era tratada? A maioria prefere pensar que a sua chinchila veio de uma criação onde ela tinha carinho, todos os cuidados, gaiolas enormes e cheias de acessórios para brincar. Mas infelizmente, nem todas as criações são dessa forma. Então, nós vamos explicar um pouquinho melhor sobre uma criação muito polêmica chamada de criação de corredor. Muitas pessoas nunca pararam para pensar se aquela chinchila lindinha que elas compraram realmente foi bem tratada, como foi a vida dela desde o nascimento e como foi a vida dos pais também. Muitas vezes a gente nem imagina que está estimulando uma forma de criação que acaba maltratando esses bichinhos. Essa imagem é um exemplo da criação de corredor. Na criação de corredor, as chinchilas passam a maior parte da sua vida, ou até a vida inteira, em gaiolas pequenas, até minúsculas, onde tem espaço apenas para comer, fazer suas necessidades e dormir. A gente vê que são inúmeras gaiolas, às vezes com mais de uma chinchila por gaiola, e que elas não têm um espaço adequado que elas tanto gostam para pular, para correr, para escalar. Então, a maioria delas vão passar toda a sua vida num ambiente assim. E nesses casos, elas dificilmente vão ter carinho, vão ter companhia de outras chinchilas para brincar. E é até comum a falta de higiene nesses locais. Além disso, a gente pode ver aqui como as gaiolas são pequenas e nessas gaiolas ficam as fêmeas. Por que isso? Isso acontece porque enquanto essas fêmeas ficam presas na gaiola, os machos ficam soltos por corredores onde eles têm acesso livre às gaiolas das fêmeas. As fêmeas usam um colar metálico para que elas não possam passar pela porta da gaiola, pela porta que dá na parte do corredor, enquanto que os machos podem entrar e acasalar à vontade com essas fêmeas. E por que eu estou falando desse tipo de criação? Porque eu sei que a maioria das pessoas não tem nem ideia de que a sua chinchila pode ter vindo de um lugar desses. No Brasil, isso ainda não é considerado maus tratos, apesar de, para quem realmente ama chinchilas, parecer uma coisa terrível. Então, como isso não é proibido, o ideal é que a gente possa conhecer a origem da nossa chinchila antes de adquirir, saber se ela vem de uma criação onde ela é tratada com todo carinho, com boa alimentação, higiene e espaço adequado, inclusive os pais, ou se ela vem de uma criação onde ela é tratada apenas como um objeto para venda, onde não há higiene adequada, alimentação adequada, onde os pais vão passar a vida confinados em gaiolas minúsculas. Isso é muito importante, porque apesar de a gente não poder barrar esse tipo de criação, não comprando animais criados dessa forma, a gente evita que essa criação continue a existir em grande escala. Então, na verdade, esse é um alerta para que as pessoas procurem saber a origem dessa chinchila que estão adquirindo. Se elas realmente foram criadas da forma certa ou se acabaram sendo criadas dessa forma. Não adianta a gente falar que deu uma vida boa porque a gente retirou aquele filhote de uma criação desse tipo. Você retirou um filhote, mas aquela fêmea, aquele macho, todos aqueles animais vão continuar confinados por toda a vida naquele local, utilizados apenas para reprodução. Então, quanto mais filhotes aquele criador conseguir vender, mais matrizes e reprodutores ele vai manter confinados para gerar mais filhotes ainda. Então, a melhor forma da gente combater esse tipo de criação, que não é proibido por lei, é evitando a compra desses animais e orientando o máximo possível de pessoas para que
conheçam esse tipo de criação e não comprem animais desses criadores. Então esse vídeo é um alerta e eu gostaria que quem realmente gosta de chinchila e não sabia disso e tem amigos que não sabem disso, repassem esse vídeo. Mostrem para que cada vez mais pessoas saibam as realidades por trás desses criadores comerciais. É claro que a gente não pode generalizar, não são todos os criadores assim, mas alguns que tratam os animais dessa forma. Para que aos poucos a gente pelo menos consiga diminuir a quantidade de animais criados dessa forma e, quem sabe, futuramente evitar que esse tipo de criação exista.